Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo meu perfil no Instagram. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite para quem trabalhou o dia todo, para quem estava de folga hoje. Enfim, espero que todos tenham tido uma boa terça-feira. Hoje tivemos um dia meio chuvoso, meio não tão chuvoso, mas faz parte, né? A gente vai se virando dessa forma. O convidado de hoje é um convidado muito especial. É uma pessoa, com certeza, que vocês adorarão ouvir debatendo aqui comigo. É uma pessoa que tem um conhecimento agregado enorme, que dispensa apresentações. Mas antes da gente falar especificamente sobre quem é o convidado dessa noite tão especial, nós vamos falar sobre o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é sobre assédio moral no teletrabalho e no home office. Nós temos desde o início das relações de trabalho, tão antigo quanto as próprias relações de trabalho, são os malefícios que elas podem ter, os problemas que elas podem originar, né, nas próprias relações de trabalho e também situações desgastantes, situações de certa forma prejudiciais a um empregado, ao empregador, enfim, as mais variadas situações. E nós precisamos falar sobre isso, especificamente nesse momento em que nós estamos vivendo, quando nós estamos falando a respeito de teletrabalho, de home office, de situações que são novas no nosso cotidiano. Situações que nós não tínhamos conhecimento até pouco tempo atrás. Nós tivemos um avanço muito grande das formas de se trabalhar, principalmente em razão da pandemia, que serviu para que nós trouxéssemos e nós acabássemos por aderir novas formas de trabalho que até então nós não tínhamos tanto contato, vamos dizer assim. E isso é muito importante de ser falado no momento em que nós temos a possibilidade de um empregado, de um funcionário, de um colaborador passar por alguma situação desgastante, degradante dentro da própria relação de trabalho. Então, para a gente conversar sobre isso, o meu convidado dessa noite é o professor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, professor de direito, palestrante de direito, que vai com certeza nos brindar com uma palestra excelente que vai agregar ainda mais esse assunto para nós. Acho que ele já está entrando por aqui. Vamos só aguardar um minutinho enquanto ele se conecta. Enquanto o professor Pamplona se conecta, vou pegar um chimarrão aqui que vai me acompanhar nessa live de hoje. O Instagram está querendo nos... Olá, boa noite, tudo bom? Como vai, querido Lucas? Tudo bem, professor? Boa noite, que prazer e que honra estar aqui. O prazer é todo meu, estou aqui participar dessa live, bater um papo sobre um tema tão importante, nessa questão sobre o assédio, sobre determinados aspectos dentro do home office, do teletrabalho. Para mim vai ser uma satisfação enorme. Eu, né, nessa discussão, né, desse período de pandemia, eu abri minha agenda, né, e fiz realmente um outro universo, né? Eu fiz quase 400 lives e aí houve um preço aí da minha saúde, eu diminuí bastante aí. A Martinha, que é meu anjo da guarda, está fazendo para que eu faça 1 ou 2 por mês, para que eu possa respirar. E que bom que chegou a oportunidade de bater um papo contigo. Quando eu entrei em contato com a Marta, nós conversamos a respeito da agenda e ela disse, olha, realmente a agenda do professor ela está bem concorrida. Eu disse, não, eu entendo e não é para menos, né? Então, eu disse, não, vamos esquematizar de uma forma e organizar de uma forma para que a gente consiga bater esse papo tão importante. Isso, e eu tinha que dizer, olha, foi um dia hoje terrível, né? Porque eu nesse período da pandemia, eu adotei 5 cachorros, né, que viraram de adoção. E aí eu estou sozinho na casa, uma casa em obra. Eu estava dando aula lá na Universidade Federal da Bahia virtual e o pessoal que está na obra parou aqui, doutor, está saindo
um cachorro, um dálmata enorme que tem aqui, daqui a pouco ele entra aqui no meio da live, né? Arrancou uma torneira de uma varanda, começou a cair água em tudo quanto é canto. Aí lá vai eu, resolvi, tive que encerrar a aula, resolver lá, fazer isso, entrar em contato com o encanador, voltei para cá. Aí tinha uma aula magna na faculdade particular, na universidade particular que eu dou aula, que é a Unifax. Aí fui dar aula para os calouros às 16 horas, terminei com o encanador para resolver isso. Terminei a aula magna, aí fui dar comida para os cachorros, voltei, aí eu tinha meu analista, né, que era às 18 horas, aí eu fui pro analista, aí ele já me segura 10 minutinhos, aí eu mandei a mensagem para você, ó, peraí um pouquinho que eu vou atrasar uns minutinhos que ele queria falar comigo, aí eu terminei a análise, nem levantei, continuo aqui, agora à sua disposição. Carlos, vem cá, só para o pessoal conhecer você aqui, ó, vocês vão conhecer o terror das torneiras, que é... Vem aqui, vem cá, rapaz, vem cá. O pessoal ver você online aqui, ó. Olha aqui para ele, olha para a tela ali, ó. Pra ver se aparece aqui, ó. Esse aqui é Carlos Cóssio, que são 5 cachorros, né? Todos com o nome de filósofos. É Camille Paglia, Jean-Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt e Carlos Cóssio. O Carlão aqui, que é terrível. Ele é quase meu tamanho, mas... Que maravilha. E eles são ótimos, né? Eles renovam a gente. Sim, sim. É uma parceria maravilhosa, sabe? Nesses momentos assim de solidão, tem sido realmente alguém... esse cachorro em especial tem sido um companheiro. Assim, agora, é um bagunceiro, viu? Eu fico dizendo aqui que é um Orcrim. É uma organização criminosa que eu preciso administrar. Então, da torneira. Hã? O áudio sumiu. Eu fico imaginando só pela situação da torneira. Exatamente, você pode imaginar. Então, eu estou aprendendo a lidar, né? Porque eles não atacam, mas latem muito. E aí vem os operários, né? Eu tenho que fazer, olha, sujo de trabalho, não pode deixar o negócio, não. O pessoal tomar um susto, aí fica tudo trancado. Só que são paredes de vidro, e aí eles ficam olhando pelo vidro, o pessoal passando e latindo. Então, tenho que administrar isso. Mas, entre mortos e feridos, salvam-se todos. Né? A gente se diverte com esses caras. É isso que importa, né? Eu quero dizer, em nome de grande parte aqui do pessoal que está nos assistindo, que é meu seguidor aqui da rede social, aqui da região carbonífera do Rio Grande do Sul, que é um prazer enorme lhe receber. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de vir para cá. Olha, já estive no Rio Grande do Sul, mas nessa região específica não. Quem sabe um dia estamos aos poucos, né, retomando atividades presenciais, quem sabe eu vá participar de um evento aí. Que maravilha. É uma grande responsabilidade para mim aqui conversar com o senhor hoje, mas também é um momento de muita reflexão que a gente precisa ter, né, professor? Eu fazia uma introdução ali antes do senhor entrar, conversando com o pessoal que estava nos assistindo, que já estava entrando, a respeito de como as relações têm avançado, e avançado tanto no bom sentido quanto no mau sentido, né? Nós temos situações de trabalho que acabaram ganhando força e ganhando velocidade, principalmente agora, desde o início da pandemia, e em especial o teletrabalho e o home office, né? Que dão título à nossa live de hoje, à nossa conversa de hoje. E tão antigo quanto a própria relação de trabalho são os problemas que podem ser causados e ocasionados na própria relação de trabalho. E tão antigo quanto, como eu disse, como a própria relação, o assédio moral acaba sendo um mal muito presente ainda hoje em dia. A gente sabe que o assédio moral, e isso veio estampado na cartilha de prevenção ao assédio moral do TST, nós estamos falando da exposição das pessoas em situações humilhantes, em situações constrangedoras no ambiente de trabalho, né? De forma repetitiva, de forma prolongada, e que isso vai acabar por trazer algum dano à integridade e à dignidade dessa pessoa. Nós temos situações também em que a gente pelo funcionário acaba ficando abalado com aquela situação, e isso não tem como negar, são situações que prejudicam não só, obviamente, o empregado, mas também o empregador.
Então, eu queria que o senhor iniciasse uma fala conosco. Eu gosto muito de deixar sempre o convidado ter a principal palavra nas minhas lives, mas eu queria que a gente comentasse a respeito, que o senhor comentasse a respeito da prática do assédio moral, especificamente nesses casos, envolvendo o teletrabalho e o home office, para a gente iniciar, antes da gente falar especificamente sobre o teletrabalho e o home office, sobre o assédio moral, para a gente dar um start no assunto. Tranquilo. Vamos falar um pouco sobre o assédio moral para compreender que, na verdade, é um tema muito antigo, apenas com um nome novo, né? A ideia de perceber esse tipo de conduta de violência psicológica na relação, né, entre pessoas, né? É preciso imaginar que onde há pessoas há direito e onde há pessoas há desrespeito. Então, nesse ponto, é preciso imaginar, e todo mundo, toda vez que eu comecei a falar sobre assédio moral no Brasil, eu costumava abrir para a plateia e dizer, olha, meus amigos, sem a menor sombra pálida de dúvida, eu não tenho a dúvida que todos aqui, né, já viveram ou vivenciaram ou testemunharam situações de assédio. Sejam como testemunhas, sejam como vítimas, sejam como assediadores. Por quê? Porque, na verdade, a questão da prática de determinadas condutas que agridem a dignidade psíquica do indivíduo é algo próprio de disputas de poder, né? Quando as pessoas estão buscando aí um espaço para manifestar, às vezes até as suas próprias individualidades, mas em detrimento de outros. E isso é algo que precisa ser entendido, que precisa ser bem compreendido para poder ser enfrentado. Por quê? Porque, de fato, o que é que nós temos nessas circunstâncias? Nós temos uma ideia de qualquer ato atentatório à dignidade psíquica do indivíduo, com uma ideia de exclusão, pode ser compreendido genericamente como assédio moral. A gente usa isso no meio educacional com a expressão bullying, a gente percebe como mobbing em outras modalidades. Então, na verdade, é algo que permeia a sociedade. Entender o combate a isso, mas muito mais, a prevenção disso, por meios educacionais, por formas de códigos de conduta que permitam novas maneiras de se relacionar, é algo que talvez seja um caminho para enfrentar esse tema. Só que esse problema antigo com nome novo, acaba entrando numa outra seara. Qual é a seara? A compreensão na contemporaneidade, notadamente em função pós-reforma trabalhista e em especial na pandemia, na questão do assédio moral pela via telepresencial, o assédio moral virtual, o assédio moral no home office. Por quê, amigo? Porque essa é uma circunstância que merece destaque. O que é que está acontecendo? Sempre houve algum tipo de resistência ao home office, especificamente ao teletrabalho, pensando como uma espécie do home office com o uso da telemática, né? Mas a questão com a pandemia fez com que ela funcionasse, a pandemia, como uma enzima. E todos nós, porque precisamos trabalhar, porque precisamos produzir, porque precisamos ter determinados resultados econômicos das nossas atividades, passamos a trabalhar em teletrabalho, em home office, em outras formas, tendo em vista a necessidade do isolamento social. Só que esse isolamento presencial não significou uma falta de contato virtual, né, com indivíduos que, seja no presencial, seja no telepresencial, praticariam atos abusivos. Muito antes, pelo contrário, tornou mais frequente ainda esse contato. Esse é o lance que é para dizer. O lance aqui é perceber que, na verdade, o fato de não estarmos presencialmente e muitas vezes com a proteção de um perfil fake, permite situações como o stalker,
né, com a situação de ficar provocando o indivíduo, trazendo provocações, né, muitas vezes para colocar o indivíduo em armadilha ou em situação desagradável, é algo próprio desse tipo de personalidade. Entende? Não, eu não fiz por mal, foi só uma brincadeira. Alto lá, só uma brincadeira. Olha, vá brincar desse jeito com os seus queridos para ver se eles vão gostar, né? Ah, que você é um querido meu. Como assim? Faça com o seu filho ou com o seu pai, talvez para imaginar esse grau, para ver. É algo que a gente fala às vezes para criança, né? Eu estou vendo a minha filha participando aqui, essa Má Pamplona aí, que é a Marina Pamplona, é o que eu dizia para ela desde pequeno. A brincadeira só tem graça quando todo mundo acha graça. Não é só quem brinca ativamente que vai achar graça. Contra quem se brinca, é preciso achar graça. E quem não sabe rir de si mesmo, não merece ser levado a sério. Às vezes, alguém que gosta de fazer uma provocação para outro, não recebe bem se é provocado. E aí a gente consegue entender. Só faça com os outros aquilo que você admitiria fazer com os seus ou consigo próprio, né? Então, esse é um lance de uma ideia básica da educação doméstica, mas que se projeta na relação de emprego. Com certeza. E a gente percebe uma cadeia do assédio, né? A gente percebe situações onde, principalmente, vamos trazer bem para o teletrabalho, onde escondido ou protegido, vamos usar o protegido pela tela do celular, pela tela do computador, pelo teclado, ou até mesmo por perfis falsos, aquela cadeia, ela se torna muito maior e muito mais perigosa, né? Nós Sem temos sombra de dúvida. Um colega de trabalho onde ele até então não tinha tanta coragem ou não tinha tanta disposição de praticar aquele ato, mas em que se espelhando no chefe de forma remota, vamos dizer assim, de forma silenciosa, de forma velada, ele acaba por cometer aquele assédio. Por que eu digo velada? Ele comete aquele assédio no momento em que ele também acaba por ficar silente de uma relação de assédio, como nesse caso da brincadeira, por exemplo. O caso mais prático que a gente consegue trazer é de uma reunião online, onde alguém, né, faz alguma brincadeira, ali o chefe faz alguma brincadeira, entre aspas, e todo mundo dá risada, mas como bem o senhor disse, o único que não dá risada é quem está sendo assediado naquela situação. E o que é interessante é essa noção dessa brincadeira. Às vezes, a pessoa não percebe que o mundo dos textos, dos grupos de WhatsApp, o texto não tem tom. Então, às vezes, e isso é o complexo, às vezes a intenção do indivíduo era só uma brincadeira, mas perceba que ela extrapola limites do razoável, porque a gente não consegue compreender qual é o tom. E aí, uns riem de constrangimento, outros riem porque também se postam como assediadores, e outros não conseguem sequer falar. É verdade. A gente percebe, inclusive, aqueles que riem ou que dão força para aquela situação, mesmo eles sendo contrários àquela situação, por medo. Por Exato. medo de eles eu diria mais, uma das questões que eu tenho visto que os estudos recentes sobre assédio moral não têm dado a devida importância é a finalidade de exclusão. Por quê? Porque o indivíduo, ele ri, mesmo sabendo que se fizesse aquilo com ele, ele não ia gostar, mas ele ri porque ele faz parte do grupo. É uma questão de psicologia de massas, né? Olha, nós estamos aí com a galera falando desse ponto, e aí, de repente, faz... é só a coisa da turma. É algo complexo. É muito complexo. Nós percebemos que houve uma mudança, principalmente agora com a expansão do teletrabalho, do home office, e aí nós já vamos entrar nesse ponto que nós não estamos falando da mesma natureza jurídica, mas houve uma expansão perigosa no sentido de que antes, e aí eu vou ser até um pouco descarado, no sentido de que antes nós tínhamos um chefe que entrava dentro de um refeitório, talvez, e por não concordar com alguma atitude daquele colaborador, no momento do seu café, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo. No momento do seu café,
ele tira a xícara de café da mão do colaborador e joga contra uma parede e diz, volta a trabalhar. Nós temos uma situação claríssima, né? Escancarada. No momento em que nós nos voltamos ao home office e ao teletrabalho, como que nós vamos identificar uma situação de forma tão gritante? Essa é uma preocupação que nós, enquanto advogados, acabamos tendo muito nesses últimos tempos, nesse último ano e meio, principalmente, que é a questão de como comprovar. Porque antes nós tínhamos testemunhas, nós tínhamos filmagens das câmeras de segurança da empresa, e hoje nós temos uma situação por prints. Mas o print ele vai ter um valor? Ele não vai ter um valor talvez menor do que uma gravação teria? Então, causa, a meu ver, uma certa insegurança jurídica, eu arrisco dizer nesse sentido, porque nós estamos diante ainda de, em que pese seja algo antigo, sejam relações antigas, agora que estão sendo publicizadas ao ponto de terem essa divulgação que está tendo, de terem essa atenção que está tendo, né? E a ideia do print, é engraçado que eu vou fazer uma participação, inclusive, numa aula de pós-graduação, assim que terminar a nossa live, vou falar um pouco sobre a questão dos prints, né? Por quê? Porque se é certo que desde do Marco Civil da Internet, nós trabalhamos a questão da ata notarial como uma forma de registro perpétuo de determinados fatos ocorridos no mundo virtual, mas o fato é que o print ele gerou uma prática, gerou uma demonstração de uma determinada conduta que ele não deve ser desprezada, sabe? Ele não é que ele é uma prova sobre o fato. Se o indivíduo nega a conversa, se o indivíduo nega que aquilo pode ser uma manipulação, há uma presunção por não ser uma ata notarial. Mas, ao contrário, às vezes as pessoas, não, fui eu mesmo, mas o contexto é diferente. Então a gente vai tentar compreender isso. Por quê? Porque a ata notarial não tem um contexto. Então, na verdade, nós precisamos saber o elemento específico desta manifestação e, às vezes, o indivíduo admite que teve a conversa. Então, não é que é um meio de prova desprezível, como se nós tivéssemos uma prova tarifada. Não, é algo que tem maiores dificuldades para entender digamos assim, a demonstração da existência da conversa e não da sua intenção. Quando o indivíduo já reconhece que houve a conversa, é somente o meio material pelo qual ela se estabeleceu. E aí é o outro lado da moeda. Se nós temos maior vazão para os sentimentos perversos do indivíduo nesse mundo virtual, por outro lado, o rastro fica mais fácil. Por quê? Porque no mundo em que um indivíduo, numa postura de Casagrande e senzala, acha que pode pegar a xícara de alguém e jogar na parede, né? Como está falando, olha, você, seu escravo, vá trabalhar, está dando uma ordem para uma coisa e não para um ser humano, isso, a sala podia estar vazia. O cara podia estar lá. Já quando se faz isso no mundo de prints e no mundo de gravações, né, essa nossa live vai ficar disponível aí no GTV seu. Né? Eu vou fazer, se der o download, coloco lá no meu canal, divulgo ainda mais a nossa produção, o nosso debate. Mas perceba, é um mundo absolutamente novo e que a gente precisa aprender a lidar. E que deixa rastros. Deixa rastros. E aí é importante a gente entender, porque muita gente, em que pese, como eu disse, sejam situações antigas que já aconteciam, do teletrabalho, o home office ele acabou por ganhar muito mais força, o teletrabalho também, desde o início da pandemia para cá. Uhum. E é importante que a gente não confunda os dois conceitos, né, professor? Sim. É preciso entender que a expressão home office, né, o trabalho em casa, é algo que a gente pode imaginar desde a previsão originária da CLT, do trabalho em domicílio, ou seja, uma compreensão mais ampla. A ideia do teletrabalho, nós temos um direcionamento para o uso de meios telemáticos, ou seja, eu posso fazer um home office sem comunicação. Eu faço o meu trabalho e simplesmente mando o resultado. Agora,
o teletrabalho, nesse trabalho à distância interconectado, né, é algo de um advento da internet para cá. Ou seja, eu fico dizendo, às vezes eu me divirto conversando com meus alunos, dizendo que eu não conto mais história porque eu sou testemunha da história, né? Quando eu digo para eles que a coisa mais avançada, quando eu tomei posse como juiz em 95, era o fax, eles perguntam o que é isso? Porque muitos deles nunca viram um aparelho de fax, ou um pager, ou um bip. Né? A gente vê tanta jurisprudência lá do TST sobre questões que ninguém usa mais. Né? É engraçado que quando a gente fala sobre ofensas do campo virtual, você vê manifestações do TST sobre o Orkut, que nem existe mais. Né? Ou seja, nós temos ainda, porque se o direito é o último vagão do trem da história, né, o Poder Judiciário, leia-se a consolidação jurisprudencial, é o último banco. Né? Então, muitas vezes a gente precisa de um determinado tempo para maturar, só que trabalhar com tecnologia é trabalhar com respostas rápidas. Né? São conceitos que acabam sendo internalizados e, em função da visão metodológica de cada autor, a gente pode ter algum tipo de diferenciação. Devolvo para você. E na caravana, falando especificamente nesse sentido da evolução, da tecnologia especificamente, a gente percebe que nessa caravana de avanço tecnológico, o direito é o último da fila, é o que apaga a luz, né? Porque situações que poderiam ser muito melhoradas só dentro do direito do trabalho, em todas as situações. Eu produzo um conteúdo muito grande de marketing jurídico aqui no meu Instagram e a gente percebe uma resistência grande ainda, até por parte de outros colegas, a respeito de situações que nós já temos outras profissões avançadas há muito tempo. Mas perceba, essa é uma questão até mesmo pelo apego tradicional do mundo do direito à zona de conforto, à noção de segurança. Olha, eu lembro, e eu falo isso com liberdade, meu querido Lucas, né? É preciso compreender que o tempo, né, senhor de toda razão, nos ajuda a compreender. Quando a gente consegue um distanciamento, é algo estranho. Eu lembro quando eu tomei posse como juiz, né, e já mais empolgado com a questão dos computadores, eu tive desembargadores do meu tribunal que diziam com orgulho que faziam seus votos à mão. Nossa! E, sabe, aquela coisa assim, você... E por quê? Porque o fato de trabalhar com computador gera novos problemas. Problemas ergonômicos que o pessoal do passado não tinha. Note a discussão, por exemplo, me permita falar uma coisa de direito do trabalho estricto sensu aqui, mas é algo que para mim é evidente. Né? As pessoas querem, e a jurisprudência do TST vai nessa linha, equiparar o trabalho de digitação ao trabalho de datilografia, né? Por causa daquele intervalo lá, especificamente da atividade de cálculo, mecanografia, datilografia. Isso é um absurdo. Por quê? Porque digitação é muito pior do que datilografia. Eu sou velho, fiz prova de datilografia, eu fui datilógrafo e o efeito, o esforço repetitivo era muito menor, porque você tinha que trocar, botar o papel, girar. É diferente no computador, em que eu digito muito mais rápido do que eu datilografava. E essa é uma questão importantíssima, porque eu costumo dizer que, inclusive, é uma violação até a regra da norma mais favorável. Porque se a gente olha a NR17, vai ver que o intervalo para quem trabalha com digitação é de um período menor, ou seja, em vez de trabalhar meia hora, 10 minutos a cada 1h30, você era 10 minutos a cada 1 hora. Só que o pessoal continua pensando na datilografia. O problema é outro. É que quem consegue hoje imaginar trabalhar sem digitação? O que é trabalho de digitação? O que é trabalho exclusivo de digitação? Porque a gente está entrando num mundo em que não é mais digitado. É olhando para a tela. A gente não se conhece pessoalmente ainda, Lucas. Quero ter a oportunidade de a gente conhecer, mas nós estamos conversando olho no olho, sem nunca termos nos encontrado. E eu hoje estou de férias do TRT, mas passei o dia todo praticamente, fora o momento de salvar ali os cachorros,
né? Sentado olhando para o computador, para uma tela. Então não é nem mais a ergonomia, é a É minha visão. visão. Então, a gente precisa compreender que há uma necessidade de atualização das normas para novos problemas que a gente, às vezes, fica querendo discutir questões da aplicação da CLT, que era de 43. Ou seja, a gente precisa, às vezes, Abrir a... o baiano fala, um freio de arrumação. Mas, gente, para esse negócio aí, porque a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. Exato. A gente percebe uma resistência, e isso é natural, é porque eu sempre eu gosto de dizer que o novo, ele, em que pese seja necessário, na grande maioria das vezes, ele assusta, né? A gente percebe também uma certa resistência a tudo que é diferente. Como nós falamos, e o senhor mesmo falou, a gente percebe uma diferença muito grande de situações em que nós vivíamos há 20 anos atrás e situações que nós vivemos hoje. Eu vou dar um exemplo muito, muito prático. E agora até levantando um pouquinho a tampa da caixa que nós estamos conversando e indo um pouquinho mais adiante. Se nós analisarmos um regramento de publicidade na advocacia, é um exemplo muito prático. Nós tínhamos um regramento de publicidade de 20 anos atrás, completamente desatualizado. E hoje, em 2021, nós temos, em que pese com ainda algumas dificuldades, muito melhor atualizado. Versão sobre redes sociais, sobre patrocinados, etc. Nós percebemos isso nas relações de trabalho da mesma forma. No momento em que houve a reforma trabalhista, eu que advogo diariamente na Justiça do Trabalho, a gente percebe que existe uma diferença entre o que nós tínhamos antes da reforma e o que nós temos hoje. E em que pese algumas críticas, ela foi tanto benéfica quanto prejudicial em muitos pontos, mas e eu me lembro que quando ela foi estabelecida, nós tivemos muita resistência. Por quê? Medo do novo, medo do desconhecido. E isso a gente percebe muito normal com as relações, especificamente agora, desde 2020 para cá, quando ganhou uma visão, quando ganhou um marketing maior a respeito do teletrabalho e do home office. Situações que nós tínhamos antes. Vamos pegar de novo o exemplo do cafezinho, daquele chefe absurdo que entrava no refeitório, tirava o café da mão do Pamplona, que estava ali tomando o seu café e mandava ele trabalhar. Hoje a situação é diferente. Nós percebemos o assédio moral nessas relações remotas, nessas relações à distância, no momento em que as práticas elas tendem a ser mais veladas, mas não menos graves. Vamos dar um exemplo muito claro. Em uma reunião online, onde existe uma piadinha sobre alguma coisa da casa, ou se algum ente da família aparece durante a reunião online, ou se passa no fundo da câmera, existe uma piadinha. A pressão por aquelas metas que são inatingíveis, metas por produção em minutos, X produção a cada X minutos. Então, a gente percebe cobranças e comunicações que são fora do horário, em redes sociais, desconfianças. Então, a gente percebe que a tecnologia ela veio para trazer muito mais benefícios. Nós percebemos, e eu tenho um caso real de uma conhecida minha que trabalha numa grande empresa aqui de Porto Alegre, e essa empresa do ramo de telecomunicações adotou desde o início da pandemia somente o trabalho home office. Isso lá em 2020 já havia sido estabelecido também para o ano de 2021, e agora eu tive conhecimento que durante todo o ano de 2022 também vai permanecer. O que a gente percebe pela fala que foi dito pela gerência, pela direção? A empresa aumentou significativamente a sua margem de lucro. Por quê? Porque os custos diminuíram. A gente percebe, então, uma melhoria no sentido de que não tem mais o custo de um aluguel de uma sede tão grande, não tem mais aquela conta de água, aquela conta de internet absurda. Então, a gente percebe
que houve sim um benefício para as empresas e também para os colaboradores, que acabam por estar mais. Como é o nosso caso, eu tenho em casa também 2 cachorros e 3 gatos, e eu trabalho de casa. Então, é muito prático. Às vezes eu estou trabalhando com um gato no colo, com um cachorro no colo, às vezes eu estou com a cabeça muito cheia, sai, fazer um carinho neles, brinca, e tá tudo certo. Então, existe esse benefício e isso é inegável. Porém, a gente percebe também que a situação ela tende a ser muito mais perigosa quando acontece alguma prática de assédio, porque o assédio ele vai atingir o íntimo da pessoa. Se antes lá na empresa a pessoa estava sendo violada por uma folga negada em que todos os outros colaboradores também estavam tendo a folga, no home office ou no teletrabalho, a gente tem a possibilidade de uma piadinha envolver um ente da família. Verdade, verdade. E perceba que a gente está circulando, eu aqui conversando com você, eu mostrei o Carlos Costa. Acho que caiu a conexão do professor aqui. Pessoal, comenta aqui para nós, por favor, se aparece a conexão do professor ou se ela caiu aqui para nós. Se ela tiver caído, a gente retorna. Sua câmera está travada, professor. Ó, caiu realmente a conexão dele. Vamos novamente aqui. Deixa eu chamá-lo novamente aqui. Retornamos. Estou de volta, não sei o que aconteceu, né? Mas Voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente. Vamos lá. Esse tipo de coisa só acontece com quem produz um conteúdo e produz esse conteúdo ao vivo e é um conteúdo de valor. Eu lhe garanto que não acontece com quem, com certeza, não produz. Uhum. O senhor estava falando bem na hora que foi interrompido pela nossa conexão sobre esse problema no momento em que o assédio ele deixa de ser uma situação só daquele empregado, mas atinge a intimidade dele também, como no caso da família. Exatamente. Perceba que eu abri, quando eu estava falando, eu abri aqui o espaço, entrou o Carlos Costa aqui, o nosso cachorro. E olha, de repente poderia aparecer a minha namorada, poderia aparecer o meu filho, a minha filha, a filha dela, poderia aparecer um monte de gente aqui. E nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas entram, esquecem que estão no ambiente de trabalho e de repente faz, digamos assim, nesse período de readaptação, a construção de um novo normal, quantas situações do indivíduo fazer lá a sessão de terno e cueca, ou o indivíduo passa alguém atrás trabalhando ou tomando banho. Então, perceba que às vezes a gente não estava acostumado a ter esse dado. E aí, de repente, aquilo vira uma piadinha dentro do ambiente de trabalho. Olha lá, você da mulher ou do marido peladão, ou não sei o quê. Então, acaba virando alguma coisa, vira um apelido, vira o dado. E para, digamos assim, determinadas situações que soam como de intimidade, né? Na verdade, para a falta de respeito, é um beicinho de pulga. Ou seja, é alguma coisa que precisa realmente ser trabalhada. A gente percebe isso de uma forma entranhada em algumas empresas, em algumas organizações, com um problema estrutural realmente, né? Nós não estamos falando de situações específicas, também a gente também tem que tirar ali um pouquinho o rótulo de só a empresa comete, a gente sabe, e eu advogo tanto para reclamante quanto para reclamado, e a gente sabe que existem situações ali também onde o empregado ele força também uma situação. Mas nós percebemos que, na grande maioria, nós temos uma situação estrutural entranhada dentro das empresas, no momento em que existe uma grande demanda de reclamatórias trabalhistas, onde se versa sobre o mesmo fato. Uhum. E essa é uma circunstância interessantíssima. A gente fala sobre jurimetria, ou sobre utilização de estatística como um elemento para
verificar determinadas ações e como algumas questões que têm sido deduzidas a postulação pela via individual ficaria muito mais evidente através de uma ação civil pública, de uma atuação para pensar numa modificação da realidade, porque a credibilidade da prova individual, ainda analisada separadamente pelo magistrado, às vezes como um fato isolado ou uma confusão de comunicação, é bem diferente quando a gente verifica uma tutela transindividual, né? Uma tutela que tem ocorrido com outras pessoas e há nesse é uma mistura, às vezes, das vítimas com testemunhas, que a gente acaba tendo que fazer uma construção melhor para uma mudança de realidade. Mas isso, estimado Lucas, é algo que às vezes decorre mesmo de um resquício autoritário que nós temos no Brasil, né? É uma espécie de saudade de Casagrande Senzala, entende? Então a gente precisa realmente mudar a cultura para aceitar. Eu digo assim, com liberdade, quando eu comecei a falar sobre assédio moral no Brasil, né, eu dizia para as pessoas, olha, gente, não se espante. Algumas das coisas que eu vou falar agora, há 20, 30 anos, seriam perfeitamente normais. Há 20, 30 anos, era mimimi, expressão, né? Era o mais leve roçar das asas de uma borboleta, diria Antônio Chaves. Então, é algo que é muito complicado no lidar. As pessoas falam, a minha dissertação de mestrado, né, foi no ano de 97, eu falando sobre dano moral na relação de emprego, quando praticamente ninguém falava, né? E as pessoas diziam, olha, isso não vai pegar, ou se pegar vai ser a indústria do dano moral. Pegou, e eu não digo que é a indústria do dano moral, é uma retomada, na verdade, é uma tomada de consciência das pessoas em relação a essas circunstâncias. É pedagógico, né? Nós percebemos que uma situação vai mudar, e eu não vou nem dizer quando doer no bolso. Não, tem que doer na consciência, porque vai doer na consciência depois de tantas e tantas vezes que doeu no bolso. Quando acontecer 3 vezes aquela situação, aquela condenação em danos morais, poxa, será que eu fui condenado em danos morais porque eu tô certo? Não. Eu fui condenado em danos morais porque existe alguma coisa de errado que tá acontecendo dentro da minha empresa. E uma das questões que a gente discute mais ultimamente é justamente a noção das regras de compliance. Por quê? Porque a partir do momento em que se tem um diagnóstico de um determinado ponto que não está funcionando bem, está gerando condenações, é hora de repensar a estrutura empresarial nesse aspecto. E talvez tomando uma medida de, olha, nós não aceitamos essa conduta, nós passa-se a ter uma postura que acaba refletindo até mesmo que na visão que o Poder Judiciário tem sobre determinadas circunstâncias. Às vezes as pessoas precisam de uma virada copernicana, precisam de outro momento para dizer, ó, gente, isso não dá para ser feito dessa forma. E a gente estava errando, a gente estava tomando na cabeça, a gente estava recebendo condenações. Vamos assumir que tínhamos condenações para dizer que mudamos a postura para agora. E não é dizer que mudamos, é mudar a postura. Mudar de fato, porque a gente percebe, e isso é um ponto interessante da gente falar, que muita gente pensa assim, não, mas se o Lucas, se o Rodolfo saírem da minha empresa, tem mais 30 ali atrás querendo entrar no lugar dele. Mas não, a gente percebe que não é assim que funciona. Porque, principalmente em regiões pequenas, e aqui, como é uma região pequena, eu posso falar isso com muita propriedade. Existem pontos específicos de algumas empresas que, no momento em que que está sendo feito um processo seletivo para aquela empresa, eles são publicizados. Pontos negativos, principalmente, os positivos, obviamente, mas os negativos acabam tendo uma expressão muito maior. E isso, consequentemente, acaba por gerar um menor aproveitamento daquele candidato. Por que eu lhe digo isso? Porque o candidato que tem uma capacidade, uma qualificação maior para uma vaga, ele já deixa de concorrer àquela vaga se ele tem um conhecimento de práticas negativas reiteradas por parte daquela empresa. E aí nós temos uma mão de obra, precária, e aí a manutenção dela acaba por sofrer um sério risco. É verdade, verdade. E perceba que essa contextualização para determinadas regiões
vai gerar justamente um tratamento diferente. E é uma das coisas mais importantes para compreender a ideia de regionalização, porque muitas vezes nós precisamos realmente compreender como é que funciona em cada cidade, na repercussão. Eu sou juiz do trabalho há 26 anos. Né? Durante 7 anos e meio fui juiz substituto na capital. De repente, eu me tornei um juiz titular numa cidade muito distante, a 900 e tantos quilômetros de Salvador. Era uma realidade completamente diferente. E, ou seja, a repercussão de determinadas atitudes, condenações, posturas repercutiam de forma diferente. Para mim, eu entendo perfeitamente isso que você está me dizendo. Eu falava outro dia, eu fiz uma live com a Leslie, uma amiga querida, até está nos assistindo agora, um abração para ela. Ela é do Espírito Santo e nós falávamos a respeito dessa diferença de entendimento, não só entendimento subjetivo de como que as pessoas entendem as relações de trabalho, mas também o entendimento que a justiça do trabalho acaba tendo de forma regionalizada. Muitas vezes se sobrepondo até mesmo até a própria CLT, né? Então a gente percebe de fato essa diferença que grita, né? É verdade. E aqui estão gritando os cachorros atacando aqui o forro do estúdio. Eu não tenho como levantar agora, mas daqui a pouco vai dizer: Hannah Arendt, vem aqui. Aí ela veio. E aí, porque, como eu disse, são todos. Eu transmito do estúdio, e aí a bateria fica aqui. Junto à bateria tem a parte de isolamento acústico. E aí a minha pequena Hannah Arendt, vou carregar você, minha princesa, né? Estava subindo nas esponjas aqui. Aí eu tive que chamar o feitor. Carlos Costa também aqui. Muito bem. Todos aqui do meu lado. Tá, vamos lá. Voltei. Professor, pega a matilha. Não... Segurar a matilha é difícil, meu amigo Lauro. Segurar a matilha não é fácil, mas eu estou tentando. Não tem como. Para a gente não se estender demais, por incrível que pareça, nós já estamos a 50 minutos na live. É verdade. Eu abri uma caixinha hoje no meu Instagram ali para a gente conversar e para o pessoal mandar perguntas. Eu selecionei 5 perguntas para a gente conversar sobre elas. E uma pergunta muito bacana que surgiu, e eu acredito que seja a grande dúvida da maioria das pessoas, cobranças fora do horário são configuradas como assédio moral? Essa é uma questão que é importantíssima dizer. Por quê? Porque a ideia, você tem um determinado horário de trabalho e, perceba, na noção do teletrabalho, em tese, você, pelo artigo 62, não estaria submetido ao controle. Só que essa é uma circunstância que nós temos que pensar na ideia do razoável do proporcional. Eu mandar uma mensagem fora do horário do expediente e exigir a resposta fora do horário pode configurar, sim, uma postura. Mas mandar uma mensagem meia-noite, o pessoal responder às 8, 9 da manhã, talvez isso seja simplesmente antecipar determinadas circunstâncias. Então, para usar uma frase pamplônica, texto sem contexto vira pretexto. Então, a gente precisa entender o contexto dessa mensagem. Mas, sim, há uma visão, eu não vou dizer que é um dano in re ipsa, mas há, sim, um indício de que pode ser uma conduta desarrazoável. E no caso, por exemplo, também de uma mensagem e com exigência de retorno, meia-noite, por exemplo, nós não estamos falando sobre a existência de um dano moral, nós estamos falando de outras verbas que aí vem daí. E aí a gente que acontece? A partir do momento que eu posso exigir resposta em determinados horários, eu posso estar descaracterizando o 62. Ou seja, aí é uma circunstância que, como fazer? E como deduzir isso em juízo vai ser algo que realmente precisa de uma prova bem direcionada, produzida. A importância do advogado está nessa questão de como nós vamos apresentar. Eu digo assim para o leigo, olha, a figura do advogado é muito importante porque ele que vai mostrar como é que a historinha vai ser apresentada para o juiz. Por quê? Porque nesse campo os elementos fáticos, o suporte fático está lá. Mas como isso vai ser deduzido, demonstrando, fazendo as ilações para a formação do convencimento magistrado, essa é uma arte que merece o meu prestígio. Aquela frase antiga, me traga os fatos que eu te dou o direito, já não se enquadra. Dabo mihi factum tabu tibi jus. Não, é preciso saber com mais detalhes. Verdade.
A segunda pergunta que eu separei, eu acho que nós falamos sobre ela, e aí vem a questão do. Nós demos a resposta para ela durante a live, quando nós falamos dos prints, sobre como comprovar o assédio moral em juízo, agora que nós não temos mais testemunhas. E aí vinha a respeito da importância de uma produção de provas bem fundamentada, de uma produção de provas bem arrazoada, não é mesmo? Eu diria, o ideal é, sendo possível, sendo viável, fazer uma ata notarial, seguindo a regra do Marco Civil da Internet, mas não considerar o print uma prova absoluta, mas não uma prova desprezível. Então, se as circunstâncias permitem fazer ata notarial, faça. Cautela e cruz de galinha não faz mal a ninguém. Né? Nesse ponto, se você não tem, mas é uma circunstância que pode ser levado, é algo que você vai ter que construir bem a sua argumentação para permitir, e aí a parte contrária, reconhecer o suporte fático que aquela mensagem pretendia dizer. Perfeito, perfeito. A terceira que eu separei, ela é muito, mas muito interessante de se falar, porque diz assim, eu vou ler exatamente da forma que a pessoa escreveu. Exigir o retorno das minhas atividades presenciais para, abre aspas, ficar de olho na produção, fecha aspas, é assédio? Eu achei de uma inteligência. É um negócio, né? A partir do momento em que eu estou acompanhando a produção no home office ou não, e essa produção está sendo exigida ou não, perceba que, na verdade, a frase ela tem em si, ela revela muito mais do que ela contém subliminarmente do que propriamente na frase. Porque o ver por si só é pouco, ver presencialmente. Eu já via virtualmente, eu já via por relatório. Ou seja, você só vai funcionar a partir daí. Então, vamos compreender. Então, eu tenho agora um sistema que eu também vou verificar determinados horários. Eu saio do 62, eu voltei para o presencial. Então, digamos assim, é uma sintonia fina que precisa ser destacada. E é uma linha muito fina que vai distinguir o que a pessoa realmente está dizendo e se essa frase ela tem uma inocência de fato ou se ela está carregada de uma subjetividade tradicionalista que a gente precisa combater, né? Verdade. Uma quarta pergunta. Tem o contrato de trabalho normal? Normal, eu acredito que seja um contrato tradicional. Mas minha chefe quer um cadastro por minuto, já que tenho tempo tranquilo em casa. Eu imagino que seja uma pessoa que trabalhe cadastrando algum tipo de consumidor ou algum tipo de produto, enfim. Uhum. Isso não foi especificamente uma pergunta, foi um comentário que veio ali na caixinha, mas eu achei interessante da gente falar, porque a gente entra naquele ponto da superprodução, de uma produção de meta que não é atingível, como é o caso. Quer um cadastro por minuto. Imagina, a gente... quer dizer, então, que a pessoa não conseguiria ir no banheiro? Não conseguiria tomar uma água? E aí, você fica parecendo que nós estamos numa atividade por tarefa, e aí o indivíduo vai começar a imaginar que eu tenho um determinado controle de horário. Perceba, a lógica do home office, a lógica do teletrabalho, é que eu não tenha controle, eu preciso só pensar nos resultados. Se eu tenho controle da produção dentro de determinado aspecto de limitação temporal, eu posso pensar numa desnaturação. É claro que a prova tem que ser bem construída, até para imaginar os limites de início e término dessa atividade. Mas é algo a se pensar assim. Perfeito. E a última questão que eu anotei aqui, ela é também um... Disciplinadamente. Vamos chegar a 8 horas aí, vou falar. Beleza. Não, nós já estamos encerrando. Prometo para o senhor que nós já vamos encerrar. Durante uma reunião, essa pergunta ela veio em duas caixinhas porque ela não coube numa só. Durante uma reunião online, meu chefe pediu para fazer meu bebê dormir para não atrapalhar. Fiquei muito abalada porque pareceu que ele era um incômodo. Olha, a gente tem no mínimo uma grosseria. Não vou dizer se isso é uma noção de assédio, mas é no mínimo um desrespeito, levando em consideração que se trata de teletrabalho, né? Então, acho que a gente precisa, sabe? Às vezes falta desconfiômetro nas pessoas, sabe? Né? A Descartes, no discurso do método, dizia que o sentimento mais abundante no mundo é o bom senso. Porque todo mundo acha que tem bom senso. O problema é que o bom senso de um não é o bom senso do outro. Né? Então, é aquela circunstância. Parece-nos que o indivíduo... Ninguém acha legal
que uma criança, um bebê, interrompa uma reunião. Mas se a pessoa está participando dentro de sua casa, em home office, em teletrabalho, por causa da pandemia, shit happens. Poxa, eu falo com frequência. Às vezes eu estou fazendo audiência telepresencial, isso foi um fato. Eu estava fazendo audiência, ouvindo uma testemunha, foi uma telepresencial, e passou o carro do ovo. A gente teve que parar gente, porque a gente só estou ouvindo, olha o ovo, é uma circunstância, eu não posso ficar nervoso, porque alguém que não está na audiência está produzindo sons que não faz. O bebê não está na reunião, o bebê está na casa dele. E é no local da casa dele que ele vai chorar. Com os meus cachorros vão latir. Então, é preciso compreender, ter um mínimo de desconfiômetro nessa questão, porque não somos máquinas. Homens e mulheres é que somos, adaptando Chaplin. E não só isso, nós percebemos também que aí a pessoa pode dizer assim, não, mas eu sou leigo nesse tipo de coisa, mas eu vou trazer o exemplo para mim. Eu estou aqui tomando um chimarrão enquanto nós fazemos a live e eu tenho a mania de tomar, o vício de tomar chimarrão 2 vezes por dia, todos os dias. Há uns dias atrás, eu tive uma audiência na Justiça do Trabalho, inclusive a advogada da outra parte está nos assistindo, ela vai se lembrar quando eu falar que nós estávamos fazendo a audiência e no meio da audiência, sem querer, eu dei um tapa na cuia e virei a cuia com erva por cima do computador, da mesa. Foi uma lambança. E eu disse para a magistrada, eu disse, excelência, eu preciso de 1 minuto para pegar um pano para limpar isso aqui. E diz ela, doutor, por favor, vai lá. Então, claro. Foi sensível, ao mínimo. Exato. Porque podia acontecer comigo. Eu falo com você bebendo um café e se eu tropeçar e cair aqui, eu digo, peraí, não... Eu estava literalmente, aquilo que eu falei no começo da live, eu estava literalmente dando aula na graduação e o pessoal entrou desesperado aqui, o cachorro comeu a torneira. Eu digo, meus amigos, me esperam um pouquinho, eu preciso dar uma saída aqui e resolver. E eu fui lá, acabei suspendendo a aula. Por quê? Porque eu precisava adaptar as circunstâncias que a gente está em casa, embora esteja trabalhando. Exatamente. Professor, para nós encerrarmos, um conselho de como que as empresas podem se precaver para eliminar esse mal que lhes assombra ou para impedir que ele aconteça? Bem, eu acho que é preciso investir em regras de conduta, em regras de compliance. É preciso instruir as pessoas que determinados comportamentos que cada um tem na sua vida pessoal não são toleráveis na sua vida na empresa. É preciso abrir os olhos, porque eu não acredito em outra forma de mudar a humanidade senão pela educação. Fora isso, só a barbárie. Não tem como, não tem como. Eu quero lhe agradecer muito, muito, assim, ó, e de forma ímpar pela sua participação, por o senhor ter aceitado o convite, ter disponibilizado um horário na sua agenda que eu sei que é bem corrida para a gente conversar. Eu não vi, na verdade, a hora passou muito rápido, na verdade. Foi um assunto bom, foi um assunto leve. Eu acredito que não passamos algo tão técnico para as pessoas, até para que outras pessoas que não do direito possam entender o que nós estávamos falando. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, sou um fã do senhor e quero lhe dizer que a mão fica gelada da gente conversar, porque realmente é uma honra e um prazer muito grande. Quando o senhor vier no Rio Grande do Sul, quando vier a Porto Alegre, não deixe de me avisar, porque com certeza eu vou ter muito prazer em lhe receber e lhe conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer ótimo. Vamos ter aí, vamos fazer um espeto corrido, como vocês falam, né? Boa. Aí, vai ser um prazer ter uma oportunidade de te conhecer pessoalmente. Quero mandar um abraço a todos os amigos e amigas de todos os cantos do país, para dizer aí, siga aí o perfil do Lucas Raguzzi ADV, né? Siga aí o perfil e sigam quem eventualmente não me siga, vamos ao lado no R Pamplona Filho, né? E nos meus canais do YouTube. Espero que vocês possam também se divertir e aprender dentro do nosso dia a dia. Acho que a vida só tem graça com arte e filosofia, sempre com poesia. Um abraço, meu querido. A gente divide um pouquinho do que a gente sabe, né? No meu caso, um pouquinho, no seu caso, um oceano do que a gente sabe, com quem quer nos ouvir, está disposto a nos ouvir, não é mesmo?
Um grande abraço, um super beijo, obrigado, Aí. obrigado a todo mundo que Um abraço para todo mundo aqui. Estou vendo a professora Érica, lá de Curitiba, está participando também. Um grande beijo. Quem sabe vai dar volta. Faz logo uma turnê, já passa aí por Curitiba, Santa Catarina, já siga também para o Rio Grande do Sul. Vai ser um prazer ver todos e todas. Já, vamos agendar isso e agilizar isso. É isso Professor, aí. obrigado a todo mundo que participou. Uma boa noite.